John Stanley Gacy, um mecânico de carro de passeios do estado da Califórnia, casado com Marion Elaine Gacy, uma dona de casa. Eles tinham 3 filhos, e seu filho do meio e o único filho homem se chamava John Wayne Gacy, uma homenagem a um ator muito famoso na época, a qual Stanley era fã. A convivência entre a família Gacy era bem complicada. John Stanley, o patriarcado da família, onde era para ser o porto seguro da família e protegê-los dos perigos e da maldade humana. Infelizmente, era ele quem trazia o perigo e a maldade para dentro de casa. John Stanley era alcoólatra, onde regularmente abusava de sua família com agressões, humilhações e abuso físicos e mentais, e isso tudo era mais intensificado com John Wayne, o único filho homem do casal, levando ele para o porão da casa onde morava e o espancando repetidas vezes. John Wayne afirmou que quando criança sofria muito de abusos sexuais, e um desses abusos foi quando uma garota de 15 anos molestou Wayne com apenas 5 anos de idade, onde também alguns anos mais tarde, Wayne foi molestado várias vezes por um amigo da família. Wayne tinha medo de contar aos seus pais sobre esses abusos, medo de ser culpado e punido pelo pai. Com 11 anos, Wayne foi diagnosticado com um problema cardiocongênito que o impedia de praticar esportes e, com consequência, ser um pouco mais gordinho, problema a qual Wayne desmaiava repetidas vezes, porém o pai achava que ele estava fazendo corpo mole para ganhar simpatia dos outros e não ir ao colégio a qual ele sofria muito bullying por conta do seu sobrepeso. Quando criança, Wayne usava as roupas de sua mãe, escondido, onde foi descoberto e punido por ela. Apesar de tudo isso, John Wayne sempre foi bem claro em dizer que amava o seu pai. Com palavras de John, abre aspas, meu pai bebia muito, e quando ele bebia muito, ele era abusivo para minha mãe e para mim. Mas eu nunca bati no meu pai, porque eu o amava pelo que ele representava. Fecha aspas. John Wayne sempre tentou agradar o seu pai, pedir um ato de aprovação por ele, algo que ele suplicava ao pai várias vezes, mas Wayne faleceu sem conseguir. Quando Wayne completou seus 20 anos, seu pai sugeriu que ele saísse de casa. Ele ganhou uma passagem de ônibus para Las Vegas, onde arranjou um trabalho em uma funerária, mas isso só durou 3 meses, pois ele tinha uma fixação estranha por olhar os corpos que ele deveria cuidar. Ele voltou então para sua cidade, onde conseguiu um emprego em uma fábrica de sapatos, que consequentemente teve que mudar de cidade para Springfield. Nessa cidade ele conheceu sua primeira esposa, Marilyn Myers. Eles se casaram em setembro de 1964. Wayne e Marilyn se mudaram para Waterloo, em Iowa, onde a família de sua esposa tinha um restaurante, na qual ocupou o cargo de gerente. Foi aí que seu desejo por meninos se manifestou. Seu primeiro crime oficial foi em 1967, quando estuprou Donald Wooher, um jovem de apenas 15 anos. Com esse crime, ele foi condenado a 10 anos de prisão, a qual ele obteve liberdade condicional após 16 meses de cadeia por boa conduta. A prisão e esse acontecimento levou ao término do casamento de Wayne. Após a prisão, Wayne Gacy fundou uma empresa de sucesso dedicada à construção, comprou uma casa em um bairro nobre de Chicago e ali reencontrou uma antiga colega da sua escola. Com isso, ele se casou novamente, mas também anos depois ele acabou se divorciando. Wayne tinha uma carreira de sucesso, era um homem admirado pelos vizinhos, um típico americano exemplar. Seus vizinhos o adoravam, apesar de reclamar do cheiro excessivo de podridão. Wayne alegava a eles que iria dar um jeito no encanamento do esgoto. Mal eles sabiam da real fonte do cheiro. Vizinhos e pessoas a qual nunca imaginaram o que eles escondiam, a doença obscura e terrível. Wayne resolveu aumentar sua popularidade, tendo um hobby interessante para agradar os olhos populares e, consequentemente, estar perto de suas vítimas. Criando então um personagem, o Palhaço Fogo, que participava de eventos infantis da comunidade. Ele também fazia visita em hospitais infantis, sendo alegre, divertido e fazendo as crianças rirem.
Wayne, apenas um disfarce de sua verdadeira intenção maligna atrás daquele nariz vermelho e o rosto colorido. Entre 1972 e 1978, Wayne estuprou e assassinou pelo menos 33 jovens, a maioria deles adolescentes, embora ele tenha reconhecido que o número era maior, mas nunca colaborou com a polícia para encontrar tais corpos. Ele atraía suas vítimas à sua casa, oferecendo emprego ou dinheiro a elas, e ele a estrangulava ou asfixiava, torturando suas vítimas sexualmente antes de cometer o delito. Após realizar todos os atos terríveis, Gacy enterrava a maioria dos corpos abaixo de sua casa e começou a jogar outros corpos em um rio próximo, porque não tinha mais espaço suficiente para empilhar os corpos debaixo da casa. Durante longos 6 anos, Wayne cometeu terríveis assassinatos sem ao menos ninguém desconfiar. Crianças e adolescentes estavam desaparecendo regularmente da cidade. Levantaram o questionamento de que existia um serial killer no local, mas ninguém desconfiou do empresário que faz bico de palhaço para entreter crianças em festas. No ano de 1978, Wayne fez uma escolha a qual seria sua última vítima. Robert Piest, um adolescente de 15 anos que trabalhava em uma farmácia, com uma reputação de filho exemplar pela vizinhança. Logo após seu desaparecimento, a família descartou a possibilidade do garoto ter fugido da cidade. E no mesmo dia do desaparecimento, John Wayne havia ido na farmácia onde o garoto trabalhava e lhe oferecido um emprego em sua loja de construção. Então a polícia fez uma certa ligação e, verificando a ficha criminal de Wayne, constataram que ele já havia abusado sexualmente de um garoto de 15 anos. Essa foi a cartada final para conseguirem um mandado de busca para a casa de Wayne. Nessa primeira visita não encontraram nada que o comprometesse, além de uns brinquedos sexuais e umas roupas estranhas. Após a visita dos policiais, Wayne sentiu que poderia se dar mal e resolveu passar em alguns amigos mais próximos dele como se estivesse se despedindo, dando a intenção que iria fugir. Em um desses amigos, Wayne levou um pacote de entorpecentes para presenteá-lo, e mal ele sabia que a polícia estava na sua cola, dando assim uma abertura para um flagrante, sendo preso por posse de drogas. A polícia então recebeu um novo mandado de busca e, revirando a casa do palhaço, especificamente no porão, eles encontraram um inferno, uma das cenas mais grotescas e terríveis já flagradas na história dos Estados Unidos. Sob um alçapão estavam empilhados 26 corpos em diferentes estados de decomposição. Alguns outros corpos foram encontrados em um rio próximo, revelando assim o monstruoso segredo de John Wayne, o palhaço Pogo, amigo da vizinhança. Wayne nunca demonstrou arrependimento pelos seus atos, sempre mostrando indiferença, inclusive descrevendo com detalhes sem remorso sobre os atos horríveis e torturas que cometeu com os jovens inocentes e nunca colaborando com a polícia para resolver a localização de outros corpos que ele alegava ter escondido. 13 de março de 1980, foi julgado culpado e condenado à morte. Wayne tentou se apresentar como insano durante o julgamento, mas foi considerado mentalmente competente para enfrentar as acusações. O palhaço assassino se transformou em uma celebridade macabra que recebia visitas de professores universitários, estrelas do rock e mulheres que se sentiam atraídas por sua história. Wayne não tinha problema algum em contar seus terríveis atos. Ele dava entrevistas sem demonstrar arrependimentos. Em sua cela, ele fez dezenas de pinturas nas quais se retratava vestido como o palhaço Pogo e as vendeu como grandes quantidades de dinheiro. Após ficar mais de 14 anos no corredor da morte, a execução foi marcada para 10 de maio de 1994. A expectativa da cidade era intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram para o presídio que Wayne estava. Nas ruas, o povo cantava alto e brindavam, aguardando com ansiedade o início da execução. Rapazes vestiam camisetas escritas com frases do tipo, abre aspas, nenhuma lágrima para o palhaço do mal. Fecha aspas. À medida que as horas passavam, as pessoas gritavam e cantavam. E em 10 de maio de 1994 foi aplicada a injeção letal que acabou com sua vida. Faltavam poucas semanas para ele completar 53 anos. Suas últimas palavras foram:
Kick My Ass. O palhaço fechou seus olhos para sempre, provocando o alívio do povo que cantava do lado de fora. Contudo, para os pais que perderam seus filhos, a despedida de Wayne de nada adiantava. Com sua morte, o paradeiro de algum dos jovens que tiveram suas vidas supridas pelo palhaço do mal jamais seria revelado. Apesar da história triste da infância de Wayne, nada justifica os atos terríveis e malignos que de fato Wayne cometeu. Está claro que John Wayne Gacy tinha um distúrbio e não poderia estar solto no meio da sociedade. O que Wayne sofreu foi um despertar do que ele já tinha dentro dele. Lembrando que Wayne tinha mais 2 irmãs, que sofreram os mesmos maus tratos que ele sofreu na infância, e nem por isso elas resolveram sair ceifando na vida de pessoas inocentes. Precisamos ficar atentos. Infelizmente, esse não é o primeiro caso, e triste também pensar que não vai ser o último de psicopatas e serial killers cruéis, sem rancor, sem sentimento algum. Inclusive, esses tipos de psicopata conseguem se camuflar muito bem no meio da sociedade, sendo pessoas exemplares e aparentemente de bom caráter. Devemos ficar atentos aos mínimos sinais e cuidar com que tipo de pessoas entram nas nossas vidas ou na vida de nossos filhos. Meu muito obrigado por ficar até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. E me conte aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse caso e qual caso que você queira que eu faça um próximo vídeo. Obrigado e até um próximo vídeo.